Neste vídeo, nós vamos conhecer esse poderoso lançamento da Mustool, o MDS8209. E que equipamento é este? Não, na verdade ele não é um, são três. Ele é um multímetro, e um multímetro bem completo, inclusive a gente pode observar corrente, miliampere também, todo ele bem marcado. Ele é um osciloscópio, também poderoso, prometendo 80 MHz, e também é um gerador de funções. Um gerador de funções que permite criar sinais de até 5 MHz. Tudo isso embalado neste equipamento muito bonito. Um desenho moderno, uma visão harmônica. Realmente, visualmente, ele é um equipamento lindo, como é a característica da Mustool de sempre trazer uma inovação em termos visuais dos equipamentos. Ele é um equipamento relativamente pesado, então ele pesa quase 500 gramas, ou seja, quase meio quilo. Por quê? Porque ele também conta com bateria. Então ele tem duas baterias de 2000 mAh, que é carregado através de sua lateral e um cabo USB-C. Tem uma portinha de silicone aqui, e aqui ao lado uma carga, onde eu faço a carga através de um cabo USB-C. E a boa notícia, sim, o cabo vem junto e o carregador também, no padrão brasileiro. O que mais acompanha este equipamento? Bom, além disso, ele acompanha uma ponteira para o osciloscópio. Ele acompanha uma ponteira só, mas ele é 2 canais. Então ele é um osciloscópio de 2 canais. E onde é que eu conecto isso? Logo acima. Então eu tenho as duas entradas do osciloscópio e uma terceira entrada para o gerador de funções. Além disso, ele ainda acompanha mais um cabo, que também posso usar tanto para o osciloscópio quanto para o gerador de funções, que é um cabo com as duas garras, também tradicional nesse tipo de equipamento. Sobre os cabos. São cabos relativamente bons, tá? O fio dele é um fio marcado, duro, mas são cabos bem construídos. Quanto ao cabo do multímetro, o multímetro traz duas ponteiras, que eu já tirei, elas vêm encapadas tanto na parte de cima quanto na de baixo. Então elas vêm protegidas. São ponteiras de boa qualidade, não são cabos de silicone, são cabos duros também, o que atrapalha um pouquinho, mas são ponteiras de boa qualidade, CAT3 1000 volts. Sobre o equipamento é um CAT2 1000 volts. Então é um equipamento com boa proteção, mas não é um equipamento padrão industrial. Além disso, ele é um True RMS que aceita até 1000 volts DC e 750 volts AC. Corrente 10 amperes, como mostra aqui, e no miliamperes até 500 miliamperes. O que é sempre bom quando a gente trabalha com eletrônica, ter a opção de miliamperes. E além disso, ele mede tudo: tensão, corrente, resistência, capacitância, diodo, continuidade. Então todas as opções ele tem aqui. E nós vamos testar tudo. Nós vamos começar testando o multímetro, logo em seguida o osciloscópio e por fim o gerador de funções. Então eu vou acelerar um pouquinho os testes para que a gente possa conhecer esse equipamento. Mas só para concluir, o acabamento dele. Ele vem numa caixinha super boa, o manual dele tem mais de 50 páginas, bem detalhado todas as funções em inglês. E ele, por si só, ele é muito bonito, ele vem com um pezinho, como eu disse. Ele não tem aquelas funções básicas que a gente tem visto nos multímetros de teste de aproximação, teste linha, lanterna, essas coisas. Para ligar ele, muito simples, botão grande, branco, 2 segundos, tanto para ligar quanto para desligar. Ele vem também com a opção de desligar a tela de 15 a 60 minutos ou não desligar. Ele também permite que eu não desligue o equipamento. Visualmente a tela não é uma tela muito grande, tá? Para um equipamento desse tamanho, um equipamento relativamente grande, a tela não é muito grande, ela poderia ser maior, mas é uma tela com uma definição muito boa. Ela é muito bonita. Esse tipo de letra a Mustool já trouxe em outros equipamentos, inclusive nós veremos um em breve, um novo equipamento deles em breve também, que tem uma tela com esse tipo de desenho.
o carga da bateria e aí ele traz todos os conectores que eu devo ligar. Então olha que legal, ele tem os conectores aqui embaixo e dependendo do que eu estou selecionando, ele marca onde eu preciso fazer a conexão. Então ele está dizendo lá que eu preciso fazer a medida de tensão e eu preciso ligar esses dois conectores. Bom, o menu aqui parece ter muitos botões, mas ele não é difícil. A linha de cima de Fs traz cada uma das funções aqui em cima onde eu seleciono. A linha de baixo são funções, as três primeiras voltadas ao multímetro e a terceira para selecionar o gerador de funções. Logo abaixo eu tenho os dois canais, quando eu entro na opção osciloscópio, utilidades, que é onde eu faço algumas coisas como a eliminação de fundo, o bip, o tempo de desligamento, e aí eu uso os botões centrais para selecionar. Então, por exemplo, aqui o tempo de desligamento de 15 a nunca, e eu estou usando aqui 30 minutos, que é o que está selecionado. E a opção de trigger ou função relativa. Aqui embaixo eu tenho o menu, e aí eu vou trazer sempre um menu de acordo com o sistema que eu estou usando. O automático, que eu uso basicamente no osciloscópio para fazer o ajuste. Para salvar uma imagem, eu posso salvar formas de ondas, por exemplo, e o Start Stop quando eu estou fazendo alguma medição e eu quero fazer um hold nela. Então, está o botãozinho aqui embaixo. Então vejam que ele é bem completo e como eu disse aqui em cima já tem as opções. Bom, ele também não tem uma capa de silicone. O Stu já cometeu esse erro no meu ponto de vista em mais de uma vez. Ele não tem a capa de silicone, ele tem apenas essa parte branca, é siliconada, mas ela não é uma capa, ela está embutida dentro do equipamento. Aqui eu tenho um plástico, um equipamento bem construído, um plástico bonito, mas ele não tem uma capa de proteção. E essa é uma apresentação aí inicial do nosso produto. Vamos ligar então o multímetro usando as ponteiras que vem junto. O pessoal me pergunta qual é a impedância, né? Ele tem uma impedância de 1 mega. Ligo no COM e no VPP. Aqui tem a vantagem também que como ele tem a opção de valor relativo, né? Como eu falei para vocês, eu consigo eliminar esse tipo de resistência, capacitância ou mesmo algum tipo de interferência que eu tenha nas ponteiras. Deixar assim de lado, a gente consegue ver pelo menos a imagem do multímetro de boa qualidade. Vou começar medindo os resistores e para isso eu vou selecionar a função resistência. Então ele tem uma resistência e eu vou começar testando a resistência de 1 mega. K, 100 ohms, 3 ohms, 3.1, perfeito. E agora vamos ver se ele mede o 0,28, né? Não, 0,28, acho que é 0,28, tá lá, 0,3. Excelente, não dá bip e mede muito bem a resistência. Muito bom esse equipamento. Vamos então agora passar para os capacitores. Aqui eu já estou na opção, né? Agora eu seleciono aqui em cima, estou fazendo errado. Então, diodo, capacitância. Então eu vou começar com os 10 nano. O de pico eu não vou testar porque ele não permite. Ele já começa com nano. Então eu vou começar com o de 10 nano. 10 nanofarads, perfeito. Vamos ao de 1.5 micro. 1.482, excelente. E vamos para o de 100 micro. 100 microfarads. Agora vamos por 3.200, né? Que é 3.300, mas sabe que ele mede 3.200. Tá lá, 3.224.
200. Perfeito. Então, o capacímetro dele também nota 10 sem nenhum problema. Vamos aos diodos. Queda de tensão 0,60. Vejo que eu botei um diodo, deu uma arrumadinha, né? Tava muito ruim. Aqui danosmente 0,54. Vamos dar uma olhada como é que tá agora. Olha lá, 0,54, perfeito. Aqui eu tenho um 41,48. Dando 0,63 de queda. E agora vamos testar o LED. 1,77. Excelente. Eu trouxe agora um LED mais forte, um LED de meio watt. Né? Foi um pedido no inscrito que eu começasse a testar também com LEDs mais fortes, porque às vezes o teste não tem potência para ligar. Vamos ligar aqui para ver. Realmente ele não tem a potência necessária para trazer a tensão dele. Pode ver que o LED está um pouco fraco. Ele mostra que funciona, mas ele não dá a tensão correta, né? Está dando 2.4, a gente sabe que esse LED aqui é um 3.2, né, até 3.6. Porque é um LED realmente bem mais forte. Não cheguei nunca a testar com os outros, né? Acredito que eles também passem por este problema. Então tá aí os testes de diodo, teste de capacitância e teste de resistência. Muito excelente este equipamento. Vou testar aqui o teste de continuidade. Bom, muito rápido, instantâneo. E aí por que disso, né? Porque ele tem escala de resistência, escala de continuidade independente, escala de diodo independente, escala de capacitância independência. Então ele mostra total perfeição aí em termos de medições. Vamos para aquelas escalas básicas, né? Que seria a tensão e corrente, porque ele tem uma medição de corrente até 10 amperes. Então vou começar com a tensão DC. Problema aqui no meu cabo, mas ok. 5 volts, perfeito, excelente a medição. Excelente. Vamos para 12. 12 volts, né? 11,99, perfeito. Vamos para 19. 19 volts em cima, perfeito, excelente a medição. Então, tensão, que é aquilo que é o básico, ele mede sem problema nenhum. Vou rapidamente passar para o teste de AC e depois a gente vai para a corrente. Estou em AC. Ele está bipando, né? Avisando que eu estou com uma tensão mais alta, 217. Um pouquinho abaixo do que normalmente dá, mas está dentro da ideia. Que a minha tensão oscila entre 215 e 222 volts normalmente. Está muito bom. Para medir a corrente, nós vamos usar então, a carga eletrônica. Aqui eu vou deixar o link aí também, lá da Banggood. O link da carga eletrônica é essa que eu tenho aqui. Agora eu mudei, então corrente, ele marca quais os dois pinos. Corrente DC, em ampere, vou fazer a saída de 1 ampere. Tá lá, muito bom. Vamos mudar para 5 amperes, perfeito, excelente a medição. Vou agora fazer aquele teste de miliamperes. Eu sei que a minha carga não me dá uma precisão boa em miliamperes, mas só para a gente testar aqui se ele mede algo como 50 miliamperes. Então para isso eu vou mudar
essa opção aqui para miliamperes e vou selecionar aqui também em miliamperes. Olha, ele está mudando, pedindo para me trocar o plug. Troquei o plug e agora eu vou para 50 miliamperes. Ele vai até 500 miliamperes, eu vou testar em 50 e ativo 50 miliamperes. A minha fonte bancária está indicando 46 e aqui ele está indicando 46 também. Excelente, muito bom as medidas dele. Vamos desligar a saída, trocar os cabos. Bom, vimos então que para essa parte do multímetro, praticamente ele é excelente, né? Muito parecido com os melhores que a gente já testou aqui. Mas para finalizar aqui, vamos fazer o teste da frequência. Mesmo que tendo um osciloscópio, dificilmente nós vamos fazer um teste de frequência usando um multímetro. Mas já que ele tem, vamos fazer. Estou na escala de frequência, vou começar aqui com 1 kHz. Para quem não viu ainda o review desse gerador de funções, não esqueça de dar uma olhada e vou deixar o link aqui embaixo também, lá da Banggood, do equipamento da Adjantec. Está lá, frequência 1 kHz, ele mede até 10 MHz em frequência. Vou subir aqui para a gente testar aqui, né? Uma frequência de 3 MHz. Então, realmente ele não consegue vir a megahertz. Vamos botar 300 kHz. Não. 30 kHz. 30 kHz ele vai, 100 kHz. Ele já não consegue. (50 kHz ele vai, 80 kHz ele já não consegue. Então, vamos ver até onde ele consegue. Ele não vai nem a 60, então o limite dele acaba sendo os 50 kHz mesmo. Vou até conferir no manual. Vou agora com vocês aqui mesmo. Frequência do multímetro até 10 MHz. Não tendo uma amplitude menor do que 1 VPP, nós estamos falando em 5 VPPs. Infelizmente ele não atinge então essa frequência. Uma pena, porque do resto do multímetro ele é top, mas na frequência ele deixou um pouquinho a desejar. Vamos agora dar uma olhada no osciloscópio, vou só arrumar os cabos e já voltamos para ver o osciloscópio dele funcionando. Então, para testar o osciloscópio, a primeira coisa que a gente faz é ligar ali o gerador de funções. Vamos usar também o nosso PSG 9080, que gera até 80 MHz, que é a capacidade então de leitura do nosso MDS 8209. Já liguei um cabo direto, então liguei um cabo direto que ele é X1. Em X1, com a atenuação, ele acaba indicando que ele só trabalha até 70 MHz, tá? Em X10 até 80 MHz. Porém, a gente já passou aí pelo frequencímetro mostrando que ele não atingiu essa capacidade. Vamos ver se nesse caso as coisas mudam. Então, como é que eu vou selecionar isso? Então, eu vou colocar aqui no canal 1, aperto o botão canal 1 e eu já estou no osciloscópio. Inicialmente, o que a gente pode ver? Estou no acoplamento DC, né? Posso botar o acoplamento AC na probe 1.1 e eu estou usando a limitação ou não. No caso, que limitação é essa? Essa limitação ele faz uma correção até 20 MHz. Eu não quero essa correção porque nós vamos passar dos 20 MHz.
Então eu vou trabalhar sem a correção. O que é essa correção? É essa pequena interferência que aparece nas medições, que é relativamente normal nos osciloscópios. Vocês devem estar vendo bem aí, espero que sim, né? Mas vou dizer que a olho nu ele é pior talvez que na câmera. Não estou vendo ainda o resultado na câmera, mas estou vendo aqui a olho nu. Porque ele acaba sendo... essa linha vermelha é um pouco escura. Talvez até usar o canal 2 pudesse ser uma opção mais interessante. Vou fazer essa troca aqui. Não tinha nem pensado nisso, mas vou fazer essa troca e botar no canal 2 para ver como ele responde. Então vou desligar o canal 1. Melhor. Desliguei o canal 1. Vou ficar só no canal 2, que é a linha amarela. Porque a linha 1 do canal 1 vermelha, ela acaba ficando realmente um pouco escura, um pouquinho difícil de ver, enquanto na linha amarela fica bem melhor. Acho que talvez na tela também aconteça isso. Vamos lá. Vou começar com um sinal senoidal de 1 kHz, que é o básico para a gente poder fazer o primeiro teste. Então vou selecionar canal 1. 1 kHz. Então estou em 1 kHz, onda senoidal bem básico. Vou liberar o acesso e ele já identificou, mas ele não conseguiu desenhar. Então normalmente vou apertar o botão alto e está aí o desenho. Muito bem feito, bem marcado. Bom, eu queria ver as medições, né? Que medições que eu tenho aqui? Então eu tenho VPP, eu tenho MED, eu tenho RMS, tensão RMS. E como é que eu faço isso? Menu, aí eu seleciono aqui tensão. Então eu vou querer ver VPP e vou querer ver a tensão RMS. E tá lá. Então ele abre um quadradinho do lado, pequenininho, tá? Então um pouquinho chato de ver um pouco mais de longe, onde ele mostra lá que eu tô com 5.1 VPP, perfeito, e um RMS de 1.8 volts. Faz sentido, basicamente o cálculo. E mediu muito bem essa tensão. Eu posso fazer qualquer ajuste de tempo, né? Então apertando as setas, então tanto da tensão, da amplitude, né, quanto do tempo, e consigo arrumando a onda, e ele responde muito bem e muito rápido. Bem fácil de mexer. A Mustool já tem essa característica, né? Vocês lembram daquele outro pequeno osciloscópio portátil dela? Ela já tinha essa característica de ser muito fácil de operar. Esse equipamento segue essa linha. Ele é mais fácil do que daquele outro que nós vimos, que também não é que seja difícil, mas esse aqui é muito mais fácil e direto de operar. Vimos a onda básica. Vou mudar aqui a onda para uma onda quadrada. Onda quadrada, já detectou automaticamente. Eu vou apertar igual alto só para a gente poder usar exatamente o que ele gera. Está ali, onda quadrada, sem problema nenhum. Ele está dando um pouquinho mais de VPP porque ele está dando um pequeno pico ali na criação. Então o VPP acaba subindo um pouquinho, mas nada fora do normal. RMS 2.5 volts, ou seja, está perfeito. A medição dele está muito boa para essa frequência. Tá? A frequência de 1 kHz está excelente. Só para a gente finalizar as formas de onda, eu vou para uma onda triangular. Eu acho que é legal a gente ver. E tá lá, continua perfeito, excelente. Né? Posso mexer na amplitude, no tempo. E ele funciona muito bem. Tomara que ele fique assim nas ondas maiores. Vou migrar agora para uma onda senoidal, mas nós vamos passar então de 1 kHz, que é o padrão que nós estamos usando, para 1 MHz. Onda senoidal, e vou mudar a frequência para 1 MHz. Ele já preencheu, o que também é como acontece com qualquer osciloscópio. Vou apertar o alto para ele desenhar em 1 MHz. Continuo marcando VPP e RMS. Onda desenho perfeito, VPP perfeito, RMS excelente também, perfeito. Então em MHz ele também vai muito bem como osciloscópio. Vejam que a onda está muito bem desenhada e a medição muito boa. Vou mudar agora para a onda quadrada.
onda quadrada. Aqui eu tenho a imperfeição, isso é do meu gerador, né? Que também o megahertz ele começa a sofrer um pouquinho, mas eu vou apertar o alto só para garantir. Tá lá, medição perfeita novamente, tá? Tanto no desenho, que tem uma pequena variação, como eu disse, é do meu gerador, e o VPP e a URMS estão medindo perfeitos. Como eu disse, ele tem um pequeno pico, acaba fazendo o VPP ficar um pouquinho maior, mas no RMS ele está marcando lá 2,5 volts, excelente. Vou para a onda triangular, só para a gente finalizar aqui. Onda triangular também marca sem nenhuma dificuldade. Por enquanto, ele está surpreendendo positivamente na medição. Mas agora eu vou começar a exigir um pouquinho mais. Nós vamos passar para os 10 MHz. Melhor, eu vou passar direto para 30 MHz. 30 MHz já é um teste que alguns equipamentos não conseguem nem chegar. Tá? Antes de eu ter esse gerador de funções, o meu máximo era 30 e eu já tinha alguns equipamentos que sofriam um pouco. Agora nós vamos a 30 MHz. MHz. Vamos ver como é que ele fica. Ele consegue medir, ele está perdendo um pouquinho a medição de VPP e de RMS. Aí eu poderia dizer que pode ser um problema do meu gerador, né? Ele tem uma pequena queda de tensão, estou achando um pouco demais. Depois nós vamos testar no outro osciloscópio para confirmar os dados. Mas ok, digamos ainda que está ok a medição, está conseguindo fazer um 30 MHz. O que me incomoda é que, sendo um osciloscópio de 80 MHz, a onda já está começando a tremer um pouquinho. Então eu vou passar agora de 30 para 50 MHz. MHz, conseguiu desenhar sem problemas. Então já é um osciloscópio de respeito, né? E por último, aí eu vou ter problemas aqui também no meu gerador de funções. A gente já sabe que no 80 ele vai no limite, mas vamos testar o limite aqui de 75 MHz, que é o que ele entende possível. 70 MHz, que é o que ele entende possível em X1. Tá aí, 70 MHz. O que acontece é que ele perde a tensão, mas a gente sabe que isso é problema do gerador de funções que perde a tensão. Em todo caso, ele consegue medir tanto o VPP quanto o desenho da onda. Um detalhe que a gente precisa cuidar, vamos pedir para ele mostrar a frequência aqui. Mas ele está conseguindo marcar os 70 MHz. O Duty Cycle está bem próximo, provavelmente o que o gerador está conseguindo mandar. Então, mesmo a 70 MHz, ele consegue fazer a medição. Legal. Então, como osciloscópio, eu tenho um osciloscópio de 2 canais que vai aí a 70 MHz. Eu não vou dizer que ele vai a 80, mesmo que ele prometendo, porque ele mesmo indica que em A1x ele garante os 70. Então, para ir a 80 eu teria que ter uma ponteira 10x. E tá aí. Um pouquinho de distorção, mas atendendo muito bem o osciloscópio. Vamos para o nosso terceiro teste, que é o gerador de funções. Um detalhe aqui que eu quero comentar. Ele tem também a opção de inversão de onda, tá? Então ele também tem inversão de onda e ele também tem cursores. Então tudo isso vocês conseguem definir aqui como é que vocês querem os cursores. Outra coisa aqui que eu não falei, tem o save, que vocês salvam a imagem e depois vocês conseguem rever ela. Então vamos agora para o gerador de funções, ver como é a geração de função, que promete em onda senoidal até 5 MHz, ondas quadradas triangulares até 1 MHz. Eu vou trocar aqui a saída para o gerador de funções, que é a terceiro plug em cima, e vou selecionar o gerador de funções no botão AWG. Então estou lá no gerador de funções,
F1 é o tipo de onda, F2 a frequência, F3 a amplitude, né, o VPP dele. Então aqui eu estou inicialmente com uma onda senoidal a 500 kHz, vou trocar para 1 kHz. Então 1, né, vou com as setas até o kHz. 1 kHz onda senoidal no output da saída. E aí vou agora fazer a ligação no osciloscópio. E tá aí a medição, 1 kHz perfeito, VPP dando ali 1.6, né? Nós estamos num VPP de 3.2, né? 1.6, 3.2, tá? VPP, perfeito. Vou trocar a onda só para a gente testar as outras ondas, vou para a onda quadrada. Ele tem uma pequena tempo de estabilização, também perfeita a onda, sem problema nenhum. E onda triangular. O rampa, né? Também atende sem problema nenhum o desenho da onda. Né? Um bom gerador, simples, né? Já que nós estamos falando numa frequência máxima aí de 5 MHz, mas acho que suficiente para fazer os testes básicos em placas. Né? Vou voltar para a onda senoidal e vou partir aí do 1 kHz, que é o padrão, para alguma coisa como, sei lá, 250 kHz. Então, seleciono a frequência, digito 250 e vou para a opção kHz. Troquei para 250 kHz, o osciloscópio já identificou. Eu já vou para o Auto Set aqui para ver, e a onda sai perfeita. Olhar as medições, frequência 250 kHz, VPP 3.1. Muito bom, né? Acho que está muito bom mesmo. Vamos agora sair dos kHz e vamos para 1 MHz. Então vou de novo selecionar aqui, seleciono 1 MHz. Lembre-se, ondas triangulares e quadradas até 1 MHz apenas. Onda senoidal até 5 MHz. Vou apertar o Alto. E não deu. O que houve de errado? Ah, estou em 1 Hz. Olha, equívoco aqui. 1 MHz. Agora sim. E já que eu mostrei o mínimo, né, de 1 Hz, onda senoidal ele faz 1 Hz, ondas quadradas e triangulares no mínimo 10 Hz. Então a gente pode considerar que 10 Hz é a base de geração dele. Tá aí, gerando 1 MHz sem problema algum. Vou tentar trocar o tipo de onda sem trocar a velocidade em 1 MHz. Vamos ver se ele vai conseguir fazer isso. Onda quadrada conseguiu gerar uma pequena distorção, né? Também não muito inesperada. Onda triangular também arredondando um pouquinho, mas também gerando com uma qualidade bem aceitável. Já que eu estou falando que eu estou no limite dele, né? Um pouquinho arredondado. Mas eu estou no limite de 1 MHz, que é o limite da rampa dele. Para completar, vamos à frequência de 5 MHz. MHz e gera, não vou dizer sem problemas, com um pouquinho de dor, parece, oscilando um pouco, mas tá aí. Vamos ver as medições. 5 MHz, muito boa a medição. 2.28, perde um pouquinho na tensão que a gente já espera que aconteça esse tipo de equipamento. Quer dizer, o ideal é que não acontecesse, né? Mas acontece. Já é esperado
na realidade, desse tipo de equipamento. Então tá aí o gerador de funções, facílimo de operar, simples, não tem muitos recursos, mas acho que tem os recursos básicos para um gerador de função, atende o básico. Agora eu vou fazer um teste, eu estou com o output ativado de 1 kHz em onda senoidal. Vou fazer um teste que já me pediram no outro osciloscópio e eu achei que não poderia fazer. Depois eu acabei descobrindo que podia. Usar o gerador de funções no osciloscópio. Por que isso? Por que eu usaria alguma coisa assim? Porque aí eu consigo ter um equipamento só. Eu faço essa onda senoidal sair, 1 kHz, mudo para o osciloscópio, passo isso por dentro de um circuito qualquer e meço também com o multímetro aqui. Deixa como um osciloscópio. Então estou no gerador de funções de um lado, no osciloscópio do outro. Vou abrir o canal 2, estou com 1 kHz em onda senoidal. Vou dar um alto. E funciona. Olhem que legal. Estou marcando aqui 1 kHz em onda senoidal. Vamos mostrar aqui o VPP dele. Tempo. Frequência. Então tá lá, 1 kHz perfeito. Tá 3.3 de VPP, aquele pouquinho a mais que ele dá mesmo. E funciona bem eu usar o próprio gerador de funções com o osciloscópio. Eu até agradeço um inscrito que tinha mandado essa correção da informação no outro equipamento que nós testamos. E agora está aí ele funcionando. Vamos então aos pontos negativos e positivos do MDS 8209, esse 3 em 1 da Mostool. Começando aí com os pontos positivos, ele se mostrou bastante competente em quase todas as medições. Então, com alguma exceção da frequência, com alguma exceção em altas frequências ali no osciloscópio ele sofreu um pouquinho, quando chegou nos seus limites, né, 70 MHz ele já começou a sofrer um pouquinho, mas ele consegue fazer as medições, isso é o mais importante, né? Erra um pouquinho na tensão, então isso a gente acaba perdendo um pouco a referência, mas a frequência, que eu entendo ser um dos mais importantes do osciloscópio, ele consegue manter bem, inclusive o próprio desenho de onda. Traz também, falando de osciloscópio, né, a vantagem de ser 2 canais e também com a opção de salvar as imagens. Um osciloscópio bem completo, com medições, muito fácil de operar. Desvantagens nisso. Essa precisão acaba falhando um pouco porque ele trabalha com 200 megasample, o que é pouco para trabalhar com 2 canais 80 MHz. O ideal é que essa taxa de amostragem fosse maior. Um osciloscópio de bancada, tu está falando aí de algo de perto de 1 gigasample, né? Então, de taxa de amostragem de 1 giga, né, de pontos. Então, aqui acaba perdendo um pouquinho disso, mas é um equipamento portátil, a gente já imagina que ele vai ter um pouquinho menos dessa precisão. Em si o equipamento é lindo, bonito, bom de operar, fácil de operar, mas deixa eu falar alguns detalhes do acabamento. O desenho é fora de série, a qualidade do material é bom, mas de novo peca em não ter uma proteção de borracha e ser uma proteção plástica. Então para campo acaba sendo um pouquinho ruim não ter uma proteção de borracha. Os botões são lindos, são fáceis de operar de novo, né? Muito fácil. O botão liga e desliga aqui no meio, grandão, deu um charme para ele. Mas esses botões emborrachados não são tão bons quanto botões únicos. São mais bonitos, mas não são tão bons do meu ponto de vista. Apesar de que essa serigrafia deixou eles muito legíveis. Seria legal se eles tivessem botões aí com luz de fundo, ajudaria. Ele tem um número grande de botões, o que facilita muito a operação. Esse menu aqui no centro facilita muito a operação. Então esse é um ponto muito positivo com ele, é a qualidade da distribuição das funcionalidades dentro dele. É um equipamento com muitos pequenos detalhes pensados.
Então uma portinha USB-C com silicone protegida para carga de uma bateria, isso é excelente. O multímetro extremamente competente, então comparável com os bons multímetros que a gente acha no mercado, vale muito a pena, com opção de ampere e miliampere. É um equipamento muito recomendável, principalmente pelo preço. É um equipamento aí que está na faixa entre $150 mais ou menos. Eu vou deixar o link aí dessa última versão, lá da Banggood. Você sabe que a Mustu e a Banggood têm uma forte parceria. E então tá o link para vocês poderem olhar no momento o preço e aproveitem as promoções que têm aparecido agora nessa época. Em junho de 2023, não sei quando vocês estão olhando esse vídeo, vai ter uma grande promoção da Banggood. Então aproveite para dar uma olhada nesse tipo de equipamento se vocês têm algum interesse em adquirir. O momento pode ser agora, porque a gente sabe que as importações no Brasil podem sofrer alterações e ser um pouco difícil. Sobre a questão de ser taxado, lembre-se que a Banggood tem um seguro contra a taxação, até o valor do próprio equipamento. E neste equipamento, sim, eu fui taxado em R$250. Tá? Foi a taxa que veio deste equipamento aqui. Gerador de funções bem competente, simples, mas atende o que promete, sem problemas. E tá aí. Eu acho que é um equipamento com muitos pontos positivos. Pontos negativos. Acho que a falha na medição de frequência, acho que as ponteiras com esse fiozinho podia ser de silicone, mas como eu digo sempre, né, isso já é uma encheção de saco minha. Elas são muito boas, tá? Elas são muito boas. Não tem nenhuma queixa, a não ser o que eu falo sempre, do cabo de silicone. Uma quantidade de cabos boa, carregador e cabo USB-C, que muitos produtos às vezes não vêm, este vem, um manual completíssimo. Nós estamos falando dos pontos negativos, né? É que realmente não tem muito, né? O equipamento é muito bom. O que eu gostaria, talvez, nele, seria esses pequenos detalhes com uma precisão maior, uma quantidade de mega sample no osciloscópio um pouquinho maior, 80 MHz é perfeito, não preciso mais do que isso, mas um pouquinho mais de taxa de amostragem seria bom para melhorar a precisão, sem dúvida nenhuma. Uma tela um pouquinho maior eu gostaria também, e uma proteção de borracha. Mas, assim, é um equipamento bem pensado, muito bem planejado, muito bonito, atende a todos os requisitos. Então, pessoal, esse é o MDS 8209. Acredito que vocês tenham pelo menos uma primeira visão de como ele funciona, se vale a pena comprar ou não. E meu objetivo dos vídeos é esse, né? Não é dar uma aula de como usa, mas sim dizer, cara, vale a pena ou não comprar, né? Na minha opinião. Na minha opinião, sim, ele tem um custo-benefício muito atraente. É um equipamento que eu poderia substituir todos eles da bancada. Então não precisaria de um osciloscópio, não precisaria de um gerador de funções e não precisaria de um outro multímetro. Ele atende praticamente todas essas necessidades com qualidade. Então, às vezes, de vez comprar 2, 3 equipamentos, com um equipamento desses a gente consegue ter toda a medição ou instrumentação necessária. Eu, particularmente, acho que a gente sempre precisa ter pelo menos 2 multímetros, porque muitas vezes precisa medir dois pontos do circuito simultaneamente. Mas um deles poderia ser algo assim. Então, pessoal, tá aí o MDS 8209 da Mustu. Era isso e valeu!